Aí é o seguinte, hoje a gente vai começar a falar sobre a regulação dessa parte que a gente viu até agora. Então, a gente vai falar sobre a regulação do metabolismo de carboidratos, principalmente relacionado à glicose, certo? E como que o corpo, algumas coisas relacionadas a como que o corpo funciona e como que alguns dos conceitos que a gente viu até hoje podem ser aplicados a isso aí. Por exemplo, quais são os valores de concentração de determinados substratos dentro da célula e quais são os valores das enzimas que utilizam esses substratos, qual o efeito da diferença de concentração entre substrato e produto na variação de energia livre, e alguns outros pontos específicos do metabolismo. Vamos ver alguma coisa relacionada à regulação da quantidade de moléculas de enzimas na célula e assim por diante. Então, temos uma série de ideias gerais aqui que vão estar relacionadas a essa regulação do metabolismo de sistemas biológicos, certo? Boa parte disso vai ser feita por alosterismo ou modificação covalente. Uma outra possibilidade é o transporte para outro compartimento celular. A gente vai ver um exemplo da exoquinase e a gente vai ver um apanhado geral de quais são os efeitos que podem influenciar a atividade de uma enzima. Vou mostrar para vocês essa molécula de frutose 2,6-bisfosfato. Ela é diferente daquela frutose 1,6-bisfosfato que faz parte da via glicolítica. Ela é um regulador. Eu vou mostrar para vocês como que esse regulador é muito eficiente em direcionar o fluxo no sentido da glicólise ou no sentido da gliconeogênese. Então vocês vão ter uma boa noção de que essa molécula aqui vai ser bem importante na regulação do metabolismo, além dos outros fatores que a gente vai comentar. E a gente vai comentar um pouco sobre a piruvato quinase e sobre a MPK. A MPK é uma enzima que vai estar relacionada ao controle do metabolismo de uma certa forma como um todo. E ela vai ser uma proteína que vai depender da concentração de AMP nas células. Então vamos aí. Para começar, aqui temos o mapa metabólico, só para lembrar vocês onde nós estamos, né? Passamos aqui pela via glicolítica. Cada pontinho aqui corresponderia a uma enzima. Então aqui a gente teria a via glicolítica, depois uma conexão da via glicolítica com o ciclo de Krebs. Aqui em cima teremos o metabolismo dos carboidratos complexos, que vai ser glicogênio e outras coisas do gênero. A gente vai comentar isso aqui na aula que vem. Então essas vias metabólicas, elas são relativamente interligadas. Vocês lembram que, por exemplo, a glicose 6-fosfato é um ponto de conexão entre a via glicolítica e a via das pentoses fosfato. Então, existem algumas conexões entre essas vias. O que significam essas conexões? Significam que alguns metabólitos estão presentes em mais de uma via. Então, se essa via estiver acontecendo no mesmo compartimento celular, existe uma interação entre elas. Isso precisa ser regulado. Então, aqui para botar no slide para vocês direto, esse conjunto de reações químicas, que é o chamado metabolismo, vai ser organizado de forma a acontecer de uma forma produtiva, de uma forma que você não gaste energia, que você não gaste recursos, que você não fique produzindo uma molécula que você não precisa naquele momento. Tipo, por exemplo, produzir nucleotídeos para fazer DNA, ATP e outras coisas é muito importante. Mas você não vai produzir isso em grande quantidade se você não precisar. Então a célula tem que detectar o que ela precisa, quais são as prioridades metabólicas naquele momento e tomar decisões através daquele mecanismo que eu comentei com vocês de integração, né, de sinais. E essa célula ela vai tomar decisões no sentido de utilizar a energia de forma eficiente. Então,
essas vias devidamente reguladas, elas vão funcionar para extrair energia, sintetizar moléculas de interesse, metabólitos, armazenar moléculas na forma de moléculas mais estáveis ou em qualquer tipo de forma de depósito, por exemplo, glicogênio ou triacilgliceróis. Diga. Alô? Alucinei? Nossa, eu achei que alguém falou professor. Eu acho que falou ali fora, né? Foi mal, é a idade. Chega para todo mundo. Então, o que mais que a via pode ajudar? Ela pode ajudar na eliminação de material indesejável. Como que seria? Que tipo de coisa seria isso aí? Por exemplo, um ciclo da ureia ou outros exemplos. E esse mapa dessas vias aqui pode ser útil para a gente entender quais são os pontos que estão próximos do que nessa via, né? Você consegue entender quais são as enzimas que atuam sobre determinados metabólitos, você consegue mapear esses metabólitos e você mapeia as enzimas e as conexões, certo? E dependendo do metabólito, por exemplo, se uma pessoa tem determinado tipo de patologia e ela apresenta uma característica peculiar relacionada àquela patologia, você pode, estudando essa característica, entender qual que é o problema, ou seja, identificar fontes de doenças metabólicas no paciente de vocês. Então, o estudo do metabolismo como um todo, eu acho que muitas vezes, para todo mundo, as pessoas têm uma visão geral do metabolismo e se focam em alguma parte, certo? Os nutricionistas não vão ficar muito preocupados com o metabolismo de coisas que não acontecem no ser humano, por exemplo, do tipo clorofila, certo? Mas é interessante ter uma visão geral, porque isso abre a mente. Você vê quais são as diferenças, entender quais são as diferenças entre um mamífero e um vegetal, do ponto de vista metabólico, eles têm muita coisa em comum, mas tem muita coisa diferente também. E quando você vê as conexões, algumas coisas começam a fazer sentido. Mas é difícil, né? Teria que ter um curso um pouco mais aprofundado para conseguir ter uma visão mais geral. Então, nessa aula, a gente vai falar sobre o metabolismo da glicose, que seria essa parte principal aqui, em azul escuro e esse azulzinho claro aqui. E como que isso é regulado? Bom, eu já comentei na aula passada com vocês o que são os ciclos fúteis, certo? E ficou claro que existe uma forma de regular as células para que esses ciclos fúteis não ocorram. Tem pelo menos 3 ciclos fúteis na via glicolítica e a etapa que está relacionada ao piruvato, que é no final da via glicolítica, no começo da gliconeogênese, a gente viu que uma das formas de regular aquilo é colocar as enzimas que estão relacionadas a essas vias e os metabólitos em compartimentos celulares diferentes, certo? De forma que o ciclo fútil pode ser evitado ou reduzido. Além disso, obviamente, essas enzimas apresentam regulação, são reguladas, né? A gente viu que quais são as enzimas que usualmente são mais reguladas. Qual característica que elas apresentam? Elas apresentam uma variação de energia livre mais negativa. Se você regula ela, você de certa forma está regulando o fluxo da via. Porque reações que apresentam variação de energia livre muito negativa tendem a impulsionar a via no sentido que essas reações são favoráveis. Por isso que, muitas vezes, momentos em que ATP é gasto, é um momento bom para regular, porque usualmente essas reações apresentam variação de energia livre bem negativa. A gente vai ver exemplos aqui. Então, as vias elas vão também servir para separar esses metabólitos e essas enzimas, no caso em compartimentos diferentes, e você vai conseguir regular de forma a reduzir atividades de vias que tenham como objetivo sintetizar coisas, que é uma coisa que gasta bastante energia. A síntese de qualquer coisa, tipo a síntese de ácido graxo, aminoácido, nucleotídeo ou qualquer coisa, a gente está vendo o tempo inteiro que está gastando energia, né? Para fazer uma glicose na gliconeogênese você gasta bastante energia. Então,
ficar gerando polímeros ou gerando coisas que você vai querer guardar, é uma forma de gastar energia que não necessariamente é boa se você tiver outras prioridades. Beleza. Então, essas são as principais funções das vias e da regulação das vias. Propiciar o metabólito que o organismo está precisando naquele momento. Esse slide é um slide bem interessante, bem importante. Ele fala sobre os fatores que vão influenciar a atividade de enzimas. Aí você vai ter desde os fatores que vão influenciar o número de moléculas de enzimas dentro da célula, que são esses fatores iniciais aqui, até os fatores que vão influenciar a atividade de uma enzima mesmo, certo? De que eu estou falando? Por exemplo, aqui a gente viu que um sinal extracelular ele pode desencadear uma modulação da expressão gênica. Por exemplo, uma insulina que se liga no receptor dela pode modular a expressão de determinados genes relacionados ao metabolismo do açúcar, por exemplo. Além disso, um outro exemplo, um receptor nuclear, que também é um fator de transcrição, pode interagir com o ligante dele e modificar a expressão de determinados genes. Como que isso vai funcionar? No caso dos receptores nucleares, eles vão fisicamente se ligar ao DNA. No caso do receptor de insulina, ele vai causar fosforilação de moléculas intracelulares que vão acabar culminando na interação de alguma proteína com o DNA que vai regular a expressão gênica. No caso de outros receptores, tipo receptores acoplados à proteína G, por exemplo, o glucagon e outros, tipo canais, de alguma forma isso vai acontecer uma modulação da expressão gênica, que frequentemente vai envolver eventos de modificação covalente de uma proteína, ou seja, fosforilação, seria essa parte aqui, ó, modificação covalente. Então, como que acontece isso? Bom, todos esses fatores aqui influenciam a atividade das enzimas. Esse sinal extracelular, ele vai influenciar o número de moléculas de RNA mensageiro que vai ser produzido, certo? O número não é necessariamente só um fator de transcrição que vai estar interagindo no DNA e modulando a expressão de um gene. Podem ser vários, certo? Alguns sugerindo que aquele gene seja mais expresso, outros tentando silenciar aquela expressão. Além disso, os RNAs que são produzidos, eles podem ser degradados, e aí a proteína não é fabricada. Então, o tempo de meia-vida do RNA, ele é importante. Quanto mais, se você fabrica um RNA mensageiro e ele fica na célula durante um tempo muito grande, faz sentido que ele vai ser lido por ribossomos mais vezes. Se você produz ele é degradado rapidamente, você vai produzir menos da proteína. O número de ribossomos e a taxa de transcrição que esses ribossomos vão ter ao interagirem com esse RNA mensageiro também vai ser importante. Tudo isso aqui vai definir o número de moléculas de enzima dentro da célula, junto com esse fator de degradação. A degradação também é um fator que é importante. Se você produz uma certa quantidade de proteína e você degrada aquela proteína, vai ter uma relação entre quanto que você está produzindo e quanto que você está degradando, e isso é o que vai ser a quantidade efetiva de moléculas de proteína dentro da célula. Depois que a enzima está ativa, digamos assim, está feita, está pronta no citoplasma, ou no compartimento celular onde ela funcione, o que pode acontecer com ela para regular a atividade dela? Bom, para começar, essa etapa aqui pode ser regulada. É uma etapa onde a enzima se liga no substrato, né, para gerar o complexo enzima-substrato e, eventualmente, catalisar a reação. A regulação da concentração de substrato pode influenciar a atividade da enzima, certo? Faz sentido total. É uma das coisas que influencia a atividade da enzima é a disponibilidade de substrato. A gente viu isso na curva de Michaelis-Menten. Se você tem o valor de concentração de substrato próximo do valor do Km da enzima, essa enzima vai estar trabalhando numa velocidade próxima da velocidade média, certo? Da metade da velocidade máxima, quer dizer, desculpe. Então, essa metade da velocidade máxima já é uma velocidade razoável.
Só que mesmo na presença de grande quantidade desse substrato, a enzima pode ser modulada, né, alostericamente, por exemplo, dessa forma aqui. Você pode ter um ligante que se liga na enzima e aumenta a atividade dela, ou reduz a atividade dessa enzima, certo? Então, uma regulação alostérica. Além disso, a gente pode ter uma regulação por fosforilação. Então, a enzima, ela apresenta uma atividade baixa e quando fosforilada, a atividade dela aumenta muito. Ou o contrário, a enzima está ativa e sofre um evento de fosforilação, então vai uma proteína quinase lá e transfere o ATP, quer dizer, transfere o fosfato do ATP para um resíduo dessa enzima, fosforilando ela e tornando ela menos ativa. Outra possibilidade é a interação dessa enzima com alguma proteína regulatória. Qual o exemplo que a gente viu desse aqui? A PKA, ela apresenta por exemplo, né? A PKA apresenta uma subunidade regulatória. E quando a subunidade que apresenta a atividade catalítica interage com essa subunidade regulatória, ela fica inibida. Então, esse seria um exemplo disso aqui. Uma enzima que está ativa interage com a proteína regulatória e, no caso da PKA, se torna menos ativa. Uma outra possibilidade é o sequestro da enzima para um compartimento celular diferente. Você tem uma enzima, determinado evento celular desencadeia a transferência dessa enzima para um compartimento celular diferente. Por exemplo, a enzima que está no citoplasma pode ir para o núcleo ou para outro compartimento celular. Então, esse slide ele explica mais ou menos como que a atividade das enzimas podem ser reguladas. Existem outras coisas além do que está aqui? Existem, certo? Mas isso aqui é o básico e é bastante importante. Dentre essas coisas aqui, vocês tiveram alguma dúvida? Tem alguma das coisas que está explicada aqui, que está apresentada nesse slide, que vocês não entenderam? O primeiro aqui? O 4? Então, esse 4 aqui está relacionado. Depois que o RNA mensageiro foi sintetizado dentro de uma célula, ele pode ser degradado aqui no 3, certo? Aí a proteína não vai ser expressa. Mas ele pode ser também lido por ribossomos. Aí o ribossomo vai fazer a tradução desse RNA e vai gerar proteína. Essa cadeia que está crescendo aqui, teoricamente, está representando uma proteína que vai apresentar uma atividade biológica. O número de ribossomos, vários ribossomos podem ler uma fita de RNA mensageiro simultaneamente. Então, o tempo de meia-vida desse RNA mensageiro dentro da célula vai definir quantas vezes ele vai ser lido, quantas vezes a informação que está nesse RNA mensageiro vai ser utilizada pelo ribossomo para produzir uma proteína. Sempre vai ser a mesma proteína se for o mesmo RNA mensageiro. Assim, de uma forma simplificada. Então, o que o número 4 aqui está falando é o seguinte: depois que você produziu o RNA mensageiro, que a produção do RNA mensageiro já foi regulada pelos fatores de transcrição, você ainda vai ter uma regulação extra, que vai ser regulação do número de vezes que esse RNA mensageiro vai ser traduzido pelo ribossomo. Ou seja, isso vai influenciar diretamente o número de moléculas de proteínas que vão ser traduzidas. Por exemplo, tem algumas bactérias que têm toxinas que clivam um RNA específico no ribossomo, inativando o ribossomo. Aí um ribossomo desse aqui, por exemplo, ele pode ser substrato de uma toxina dessa que estraga ele. Ele fica ligado no RNA mensageiro, não consegue prosseguir no processo de tradução e fica lá parado. Esse RNA mensageiro se torna inutilizado e o ribossomo também. Entendeu? Esse é um processo, digamos assim, através do qual acontece a regulação da expressão desse gene do RNA mensageiro. Então, esses eventos aqui, junto com a degradação de proteínas, está relacionado ao número de moléculas de enzima efetivamente disponível na célula, e os outros estão relacionados à modulação da atividade daquela molécula. A 2 é a transcrição de genes específicos por fatores de transcrição específicos. Por exemplo, normalmente
os seres humanos produzem determinadas quantidades de testosterona, né? Muitos atletas utilizam a testosterona de forma indevida, certo? E depois eles têm que fazer o doping, podem ser pegos ou não. Nesse caso, por exemplo, se o cara estiver tomando testosterona, ele vai estar tomando uma moléculazinha vermelha aqui, que no caso seria a testosterona, ela vai interagir com o fator de transcrição, que vai ser o receptor de testosterona, que é um receptor nuclear. Esse receptor de testosterona, ele vai sofrer um evento de dimerização, ou seja, o que significa isso? Ele vai se ligar com outro fator de transcrição e ele vai para o núcleo da célula. No núcleo da célula, ele vai se ligar em regiões específicas. Ele não vai se ligar numa região que produz uma coisa que não tem nada a ver com testosterona. Não, ele vai se ligar no DNA. O DNA é uma sequência de A, T, T, A, T, T, blá, blá, blá. Um bando de nucleotídeos, certo? 4 tipos diferentes. E daí existem sequências desses nucleotídeos, como se fossem... são literalmente sequências que contêm informação, então pode ter um sítio que está escrito na linguagem do DNA assim: receptor de testosterona, vem e liga aqui, eu sou um sítio de ligação para você. Esse receptor vai se ligar nesse ponto. Por quê? Porque a sequência é específica, por exemplo, ATCCTA, por exemplo, aí o receptor vai e se liga lá. Ele se liga lá, o que ele vai fazer? Ele vai estar fisicamente ligado no DNA. Ele pode, por exemplo, atrair cofatores, outros cofatores se ligam nele e atrai, por exemplo, um RNA polimerase. Entendeu? Liga os receptores de testosterona no DNA, aí liga a esse receptor um cofator, uma molécula que tem um sítio de ligação para um RNA polimerase. Vamos imaginar de uma forma simplificada assim. A RNA polimerase vem, se liga nesse complexo, e o que a RNA polimerase faz? RNA. Então, você vê como o receptor, quando o ligante ligou nele, ele foi para o DNA, se ligou no DNA, aí ele apresenta um sítio, quando está ligado ao DNA, ele apresenta um sítio que atrai um cofator, que apresenta um sítio, por exemplo, para RNA polimerase, a RNA polimerase se liga lá, ou seja, ele atraiu a RNA polimerase para aquela região específica do DNA, naquela sequência específica, certo? Aí naquela sequência específica, a RNA polimerase vai ir para lá e vai começar a transcrever o gene que está logo após essa região, que vai ser genes relacionados genes controlados pela presença de testosterona na célula. No lugar de testosterona, você pode trocar para praticamente qualquer outro hormônio ou sinal extracelular hormonal, como por exemplo o sinal de insulina ou de glucagon. Todos esses sinais vão interferir, vão modular a expressão gênica. Professor, Diga. no caso, a enzima que foi criada, por exemplo, da testosterona, ela vai atuar em reações que são desencadeadas pela testosterona, ou ela vai atuar com a testosterona? A enzima que for produzida por qual? O quê? De que você... Depois desse processo todo, a enzima que for produzida vai ter a atividade dela, que pode não ter nada relacionado com a testosterona, certo? A enzima que for produzida, por exemplo, pode ser uma enzima que acelera, a captação de aminoácidos. Pode ser uma molécula que esteja relacionada com o aumento da síntese de determinadas proteínas, por exemplo, fibras musculares na célula, ou qualquer outra coisa que não necessariamente precise da testosterona para funcionar, certo? A lógica é que uma molécula de fora da célula diz para a célula como que a célula funciona. Quando você injeta testosterona, ela não vai só para o músculo, ou só para os testículos, ela vai no sangue, em tudo quanto é lugar. Se a célula tiver receptores para testosterona, aí isso pode acontecer. Se a célula não tiver, ou tiver poucos, esse processo pode não acontecer. Então só vai quando esses hormônios são liberados, eles vão estar espalhados pelo organismo inteiro e só as células que tiverem um receptor para ele é que vão sofrer a influência dele, né? Faz sentido. Então, vão existir várias células onde a insulina vai ter um efeito diferente de uma célula para outra. Em algumas células o efeito vai ser mais proeminente, em outras células menos. Isso aí vai depender do tipo celular. Fale.
Do 1 ao 5, não modula a expressão gênica. Regula o número de moléculas de enzima dentro da célula, certo? Esses aqui, ó, você vai ver, se tiver mais sinal extracelular, você pode ter mais moléculas de proteína, ou menos, se for um sinal que está inibindo. Se você tiver a transcrição do gene específico, o número de vezes que você transcreve o gene vai também regular a quantidade de proteína dentro da célula, daquela enzima específica. O quanto que esse RNA é mensageiro também vai determinar o número de enzimas que está efetivamente dentro da célula com atividade. O número de vezes que o RNA mensageiro é lido pelo ribossomo também vai influenciar isso aí. O quanto dessa proteína que é degradada também vai influenciar. Todos esses fatores vão estar influenciando o número de moléculas dentro da célula. São fatores que estão modulando a atividade da molécula que está lá. Então, em todos esses exemplos dos 6 ao 10, a proteína está lá, ela não está desenovelada, ela está na forma relativamente ativa dela, só que ela pode estar interagindo com um modulador alostérico que está reduzindo a atividade dela. Ou ela pode estar interagindo com um regulador alostérico que está aumentando a atividade dela. Ou ela pode ser fosforilada e pode ter a atividade dela aumentada ou reduzida. Então esses são fatores que modificam a atividade da proteína que já está produzida. Beleza? Então, vou dar 2 exemplos de coisas relacionadas a isso aqui. Bom, esse primeiro aqui é relacionado à degradação. A gente está falando desse número 5 aqui. No número 5, a gente fala que as proteínas podem ser degradadas, certo? Existe todo um processo de degradação. Mostrei para vocês lá na segunda semana de aula como que o proteassoma é uma estrutura responsável pela degradação de proteínas na célula. Pois é, você vai ter uma ideia de que em determinados tecidos, as proteínas existem por mais tempo do que em outros tecidos. Depende do tipo de tecido. Tipo, músculo é um termo muito genérico. Tem músculos pequenos, músculos grandes, músculos com várias características. Mas, em geral, uma proteína no músculo vai existir por mais tempo do que uma proteína no fígado. Esse tempo de meia-vida é o número em dias que a proteína... que a metade do número de moléculas daquela determinada proteína existe dentro da célula. Então, se você produzir, vamos supor que seja uma proteína genérica no fígado, e você produz 100 moléculas dessa, depois de 0,9 dias, você vai ter só 50 delas. Porque elas vão sendo degradadas, certo? A meia-vida delas vai ser só 0,9. Então, o fígado é uma... Claramente, só de olhar para aqui, a gente vê que o fígado e os rins são órgãos que são metabolicamente bem ativos, certo? Eles estão produzindo e degradando proteína em uma velocidade numa taxa bem alta, comparada com outros tecidos. Certo? Então, assim, dependendo do tecido, você pode esperar já que a proteína vai existir por mais tempo. Dependendo do tecido, ele vai trocar aquelas moléculas de proteína que ele tem ali em função do tempo. Isso indica que ele tem uma flexibilidade metabólica para se adaptar a situações diversas. No caso do fígado e dos rins, isso é verdade. Outro exemplo, esse aqui vocês já conhecem claramente, é um exemplo relacionado a essa etapa número 9. A etapa onde a enzima sofre, no caso essa aqui seria a enzima, ela sofre a atividade de uma proteína quinase e é fosforilada e tem sua atividade modificada. Ou para mais ou para menos. Certo? Então, proteínas quinase vão ser proteínas que vão ter como substrato uma enzima e uma molécula de ATP e vão gerar uma molécula de proteína fosforilada. Eles vão fosforilar essa enzima num desses resíduos, de serina, treonina ou tirosina, que são os resíduos de aminoácido que apresentam a hidroxila. Justamente na hidroxila é que vai acontecer essa ligação do fosfato. E as proteínas fosfatase, quando você ouvir o termo fosfatase, você já deve pensar em uma proteína, em uma enzima que tem a atividade catalítica de remover um grupo fosfato de uma outra proteína ou de uma outra molécula, certo? Então, essa aqui é uma forma de você regular a atividade de enzima. Você precisa de uma quinase, você precisa de uma fosfatase, e daí, dependendo de qual das duas vai estar presente em maior quantidade na célula, você vai ter a sua proteína, a sua enzima
predominantemente nesse estado ou nesse estado, certo? Ou fosforilada ou não fosforilada. Fale. A metilação também é uma... Eu dou o exemplo, Metilação, sim, a metilação é bem parecido com isso. Mas a metilação ela pode ocorrer dentro do corpo humano? Se ela pode ocorrer, ela ocorre. Ocorre. Por que saber fosforilação? Cara, porque a metilação está menos relacionada ao... As vias metabólicas, exatamente. Fala de DNA, a metilação... Quando você fala de DNA, a metilação acontece muito mais nas histonas, no DNA. Esse processo aí está relacionado... E aqui ele vai acontecer, eu só não estou falando dele, entendeu? Mas ele acontece, está relacionado... Por exemplo, você está falando de metilação. Você acha que, por exemplo, quando um hormônio, por exemplo, a testosterona, se liga no receptor dele, vai para o DNA, ele não vai indiretamente causar a metilação de elementos relacionados ao DNA, que vai propiciar o desnivelamento de determinadas regiões do DNA, que vai propiciar com que essas regiões fiquem expostas para que moléculas, outros fatores de transcrição se liguem lá e propiciem a expressão. Em outras palavras, quando você trouxe o caso da metilação e mencionou o DNA, eu imagino que você tem uma noção de que, dependendo do estado de metilação dessas histonas, o DNA vai estar mais enovelado e menos enovelado. Algum professor já falou isso para vocês? Sim? Não, mas eu lembro que a metilação ela pode até alterar a expressão genética. Exatamente. O DNA ele pode estar bem condensado, significa que ele está muito enrolado. Se o DNA estiver muito enrolado, muito condensado, igual a gente viu naquele vídeo lá na primeira aula, não tem como, né, ligar uma DNA polimerase lá e expressar aquele gene, porque ele está todo enrolado. Então, através de eventos de metilação e remoção de metila, também depende, você propicia o desnovelamento desse DNA, expondo regiões do DNA que são genes que estavam antes silenciados por estarem condensados, certo? Então isso a gente chama remodelamento de cromatina, certo? E está relacionado com o metabolismo, só que não é de uma forma direta. Indiretamente, esses hormônios, esses genes que estão atuando aqui, eles vão propiciar a transcrição da expressão gênica de várias formas diferentes. Entendeu? Teria um slide assim com 10 números, igual a esse aí, só para mostrar como é que o DNA vai ser modificado, que tipo de regulação que acontece na transcrição. Como que essas proteínas podem interagir com o DNA e tornar aquele DNA mais ou menos lido, acessível às enzimas que vão produzir o RNA mensageiro. É por isso que eu perguntei da 2, porque a 2 no caso também pode ser uma metilação, que aí desenvolve uma parte específica Pode. do DNA, que pode se Pode ser isso que esse carinha azul aqui está representando. Ele pode representar várias coisas. Inclusive esses exemplos de metilação que está relacionado aqui. Além de metilação, existe acetilação, certo? Você vai ter acetilação de várias proteínas, você pode ter. E daí não vão ser proteínas quinase que vão fazer isso, vão ser outro tipo de proteína. Mas o mecanismo é o mesmo. Acontece, ou pelo menos é similar. Acontece uma modificação covalente na estrutura da proteína, por exemplo, uma ligação de um grupo fosfato, de um grupo metila, de um grupo acetil. E daí essa modificação covalente modifica as características dessa enzima. Então, isso aqui vocês têm que ter bem claro na cabeça de vocês, certo? É meio que obrigatório. Se vocês saírem daqui e não souberem o que uma proteína quinase faz, vocês vão estar rachando a minha cara de vergonha. Vocês têm que saber isso. É um básico, certo? E isso está totalmente relacionado com regulação de várias coisas. Da mesma forma, o alosterismo vocês têm que entender, certo? Quando a gente fala de alosterismo, a gente vai estar falando de regulação não covalente. São interações intermoleculares entre a proteína e o regulador alostérico. Beleza, vamos seguir em frente então. Fale. A diferença da proteína quinase para a fosfatase? A diferença da proteína quinase para a fosfatase você tem que saber. É o seguinte, a proteína quinase sempre, ela vai fazer o seguinte, ela vai se ligar no ATP ou no GTP, em algum nucleotídeo trifosforilado, certo?
ela vai se ligar numa outra proteína que vai ser o substrato dela, certo? E ela vai transferir um grupo fosfato do ATP para essa outra proteína, efetivamente fazendo isso aqui, ó, se ligando a uma proteína que apresenta hidroxila livre e colocando um grupo fosfato ligado covalentemente nela. Isso é a proteína quinase, ó, ela está pegando isso aqui, ATP, e uma proteína que é o substrato, e está transformando numa proteína que é o substrato fosforilada em ADP. A ADP tem um fosfato a menos que o ATP. O fosfato, ele saiu do ATP e veio parar aqui, certo? Isso é o que a proteína quinase faz. Então, quando alguém falar de proteína quinase, você sempre vai pensar assim, ela vai fosforilar alguma coisa. A atividade dela é fosforilar alguma coisa. O que significa fosforilar? Adicionar um grupo fosfato em alguma coisa. Quando você ouvir falar de fosfatase, ela vai ser uma proteína que vai ter como substrato uma proteína que já está fosforilada, tipo a fosfatase, o substrato dela é esse aqui. Ela vai se ligar nisso e vai retirar o fosfato. É isso que ela faz. Fosfatase é uma proteína que retira o grupo fosfato. Certo? E ela só faz isso, retirar o grupo fosfato. Então, a célula, através de eventos de fosforilação ou remoção do grupo fosfato, vai regular a atividade de várias moléculas, certo? E isso vai regular o metabolismo da célula. Beleza? Vamos ver o que temos mais para frente. Não dá para ver direito? Mas dá para ver. Aqui a gente tem o metaboloma da E. coli, quando ela está utilizando glicose, e apenas glicose como fonte de carbono. Então, basicamente, a E. coli é uma bactéria. Essa bactéria ela pode viver simplesmente como glicose como fonte de carbono. Ela pode ter só glicose, se tiver só glicose ela não precisa de mais nada. Ela fica de boa. Então, como fonte de carbono. Nitrogênio, ela vai precisar de uma fonte de nitrogênio para fazer os aminoácidos dela e, consequentemente, as proteínas. Então, a gente tem aqui o metaboloma. O que seria o metaboloma? O metaboloma é o conjunto de todos os metabólitos da célula, certo? Todas as moléculas que estão dentro da célula, quanto que você tem de cada uma delas, certo? Da mesma forma, você vai ter o transcriptoma, que é a quantidade de RNA mensageiro que você vai ter dentro de determinada célula em determinado momento. E você vai ter o proteoma, que é o conjunto de proteínas que estão expressas ali naquela célula naquele momento. Então, estudando isso, estudando as proteínas que estão na célula, ou seja, o proteoma, em determinado momento, você consegue entender o que está acontecendo. Estudando o RNA, a quantidade de RNA que tem na célula em determinado momento, você consegue saber o que está acontecendo. Você vai ver, por exemplo, se você tiver com a cultura de E. coli crescendo em grande velocidade, e você estudar em glicose, e você estudar todos os RNAs que estão lá dentro, você vai ver que tem vários RNAs que vão estar relacionados à expressão de proteínas que estão relacionadas à utilização dessa glicose. Se você vê o metaboloma, você vai ver que essa bactéria está crescendo em glicose. Vamos ver que tipo de molécula que tem lá, se vocês conhecem elas. Primeiro tem uma grande quantidade de glutamato aqui. Esse vai ser um enigma que vai ser difícil para vocês entender. Por que tem tanto glutamato? Porque isso aqui está relacionado ao equilíbrio osmótico da célula, certo? A pressão que tem do lado de dentro, do lado de fora da célula, e a célula precisa de algum agente para regular isso, e no caso é o glutamato. Aí ele é um aminoácido. Além do glutamato, temos outros aminoácidos aqui. Aspartato, valina, glutamina, alanina, vocês conhecem todos esses aminoácidos. Então, a grande parte das moléculas que vão estar dentro da célula são aminoácidos. Faz sentido porque ela vai querer produzir proteínas. Além disso, você tem aqui a primeira molécula que não é um aminoácido, ATP. Vocês conhecem o ATP. É importante para a célula, então vai ter bastante ATP. UTP, uracila trifosfato. É um nucleotídeo trifosfato também. Vocês ainda não viram para que serve, mas vocês sabem que é um nucleotídeo trifosfato. GTP, vocês viram para que serve. Serve, por exemplo, formado GTP numa das etapas consumido GTP numa das etapas da gliconeogênese. Além disso, eu mostrei para vocês que existe o GMP cíclico formado a partir do GTP.
Enfim, é um nucleotídeo de trifosfato, também é importante. DTTP, a gente não falou sobre isso. CTP é outro nucleotídeo de trifosfato. Aí outros nucleotídeos, NAD, vocês sabem para que serve, via glicolítica. Olha só, glutationa. Vocês viram glutationa onde? Na via das pentoses fosfato. Está relacionado com a via das pentoses fosfato porque está relacionado com aquela molécula de NADPH. A glutationa é a molécula que vai estar relacionada à proteção da célula contra o estresse oxidativo. Vocês lembram disso? Se tiver muitos radicais livres, você pode ter aquelas enzimas glutationa peroxidase, glutationa redutase, que podem proteger a célula do estresse oxidativo. A célula investe muito em proteção contra o estresse oxidativo, porque isso está relacionado ao bom funcionamento dela. Então ela está se protegendo aqui com glutationa, provavelmente é a segunda molécula que tem mais dentro da célula. Glutationa sulfeto ou glutationa disulfeto, que seriam essas duas rosinhas juntas. Frutose 1,6-bisfosfato, olha o tanto que tem dentro da célula, muito. Então, como essa molécula está em grande concentração dentro da célula, provavelmente vai estar relacionado com a regulação, isso aí, das vias onde essa molécula está envolvida. Ou seja, via glicolítica e gliconeogênese. Então essa molécula aqui parece ser importante. A gente vai ver por que hoje. E aqui outras moléculas, tipo UDP-glicose, vocês não viram ainda para que serve, mas está relacionado com o metabolismo do glicogênio. Enfim, aqui você tem todas as moléculas que são produzidas, que estão dentro de uma célula de bactéria, enquanto ela está crescendo como glicose, como fonte de energia. Então é importante vocês terem contato com esses termos de transcriptoma, proteoma, metaboloma, porque outras notícias que vocês vão ver na vida, na universidade ou fora dela, vão se referir a isso. E a gente vai usar isso aqui também. Eu vou mostrar para vocês aqui uma coisa interessante, na minha opinião. A gente tem uma curva de Michaelis-Menten, vocês lembram disso, né? Uma curva onde no eixo X a gente tem a concentração de determinado substrato e no eixo Y nós temos a velocidade inicial da reação para aquela concentração de substrato. Então, vocês se lembram que a constante de Michaelis está relacionada à concentração do substrato que propicia a metade da velocidade máxima da reação. Então, a constante de Michaelis para essa enzima que utiliza ATP como substrato, qual que ela vai ser? 5, certo? Facinho. Então, se você tiver uma concentração de ATP dentro da célula maior do que 5 molar, essa velocidade aqui vai estar mais próxima da velocidade máxima, certo? Se você tiver uma concentração de ATP dentro da célula bem baixinha, essa enzima aqui vai estar um pouco lenta, trabalhando um pouco lento. Bom, vamos dar uma olhada na concentração desses metabólitos dentro da célula. Por exemplo, a concentração de ATP dentro da célula. ATP é esse laranjinha aqui. Para entender esse gráfico aqui, pode ser um pouco confuso, mas vocês vão aprender, vão entender. O ATP está representado aqui. Por que tem uma linha inteira? Porque no eixo Y você vai ter a concentração do metabólito. E a concentração do ATP, ela não vai mudar, né? Teoricamente, você determina lá, a concentração do ATP é próxima de 10 a menos 2. Ou seja, um pouquinho abaixo que 10 milimolar de ATP dentro da célula. Uns 8 milimolar de ATP, parece aqui. Essa escala aqui é uma escala que não é linear, né? Assim, ela é linear, mas a escala está de várias... Do 10 a menos 2 para o 10 a menos 4, você tem 100. Né? Aliás, tem 2 ordens de grandeza. Então, é bastante. Então, aqui teremos próximos de, 10, 8 milimolar de ATP dentro da célula. E aqui no eixo Y, no eixo X, a gente tem o Km de várias enzimas, né? O valor de Km está apresentado no eixo X. Então, o que cada ponto desse aí é? Cada ponto no gráfico representa uma enzima e um substrato, um conjunto enzima-substrato, certo? Então, por exemplo, a gente vai pegar esse ponto isolado aqui.
ela representa uma enzima e um substrato. O substrato é o ATP, no caso, porque o ponto é laranja. Então, a gente vai olhar para esse ponto aqui e falar assim, a concentração de ATP na célula é por volta de, digamos assim, 10 milimolar. E qual que é o Km dessa enzima? O Km dessa enzima é por volta de muitas vezes menor, né? Se isso aqui é 10 milimolar, isso aqui vai ser o Km dessa enzima vai ser 0,0001 milimolar, alguma coisa assim. Então é muito pouco. O Km é muito menor do que a concentração do substrato. O que acontece quando o Km é muito menor que a concentração do substrato? Vai estar próximo da velocidade máxima, exatamente. O que a gente está falando, o Km é um número muito pequeno e a concentração de substrato é um número grande. A gente está falando que a gente está numa situação seguinte: o Km é um número muito pequeno e a concentração de substrato é muito alta. Então a velocidade vai estar próxima da velocidade máxima. A concentração de substrato vai ser aqui. Então, quanto mais próximo desse eixo aqui, quanto menor o valor de Km, provavelmente maior a velocidade. E vocês podem ver que, como a concentração de ATP é constante, várias enzimas que utilizam ATP como produto vão ter o valor da constante de Michaelis menor que o valor da concentração de ATP. Aqui, um valor de Km igual ao valor da concentração do ATP seria um valor mais ou menos aqui, né? Certo? Aqui seria igual. Se tivesse um ponto amarelo aqui, laranja aqui, esse ponto estaria indicando que essa enzima ia utilizar o ATP, ia estar trabalhando na metade da velocidade máxima. Mas como essas enzimas estão todas para cima dessa linha preta aqui, que seria o ponto onde o Km seria igual à concentração desse substrato na célula, essas enzimas estão trabalhando numa velocidade acima da velocidade máxima. Acima da velocidade média, quer dizer. Entenderam isso? Faz sentido? Repete. Repete. Vamos pegar um outro exemplo, por exemplo, o NADPH. Aqui cada pontinho representa um grupo, uma enzima e um substrato. Cada ponto desse aqui. Então esse ponto aqui, que está quase em cima da linha preta, ele está falando assim para a gente, essa enzima aqui, essa enzima e esse substrato, eles apresentam o Km, né, o Km para essa enzima e esse substrato, é muito próximo do valor da concentração desse substrato dentro da célula, desse metabólito dentro da célula. Logo, a velocidade da reação nesse ponto aqui vai ser próximo da metade da velocidade máxima, conforme a gente estudou. Se a concentração do substrato for igual ao valor de Km, a velocidade vai ser a metade da velocidade média. Concentração do substrato é igual ao valor de Km, Km é onde dá a metade da velocidade média. Então você vai ter metade da velocidade máxima, então você vai ter metade da velocidade máxima aqui. Se esse ponto está deslocado para a direita, nesse gráfico aqui, significa que o valor da concentração desse metabólito é menor do que o valor de Km. Significa que a enzima vai estar trabalhando numa velocidade menor do que a metade da velocidade máxima. E se você tiver um ponto para cima aqui, na frente, para a esquerda dessa linha preta, você vai estar percebendo que o valor da concentração desse substrato, no caso o NADPH, o valor da concentração dele é maior do que o valor da constante Michaelis. E logo, essa enzima vai estar dentro da célula trabalhando com uma velocidade maior que a metade da velocidade média dela. Faz sentido, não faz isso? Espero que sim. E o que esse gráfico mostra pra gente? Que essas moléculas em particular, que a gente marcou aqui, o NAD+, o ATP e o NADPH, elas vão estar em concentrações dentro da célula sempre que vão propiciar uma velocidade alta, um grande desempenho dessas enzimas, certo? Você não vai ter uma situação onde a enzima até se liga no ATP, mas se liga numa afinidade tão baixa que a concentração de ATP não é suficiente para fazer essa reação ocorrer. Não. Nesses casos, aparentemente,
velocidade da reação não é limitada pela concentração de substrato na célula. Outros fatores vão regular isso aí. Beleza? Médio. Não é muito complicado, o valor de Km está descrito no eixo X, então o valor do metabólito vai estar descrito no eixo Y e cada ponto vai representar um conjunto de enzima e substrato. Então, por exemplo, essas aqui que estão muito para a direita, elas são enzimas que apresentam a concentração celular menor do que o valor de Km. Então, a velocidade dessas reações vai estar sendo limitada pela concentração de substrato na célula. E nesses outros casos aqui, isso não vai estar ocorrendo. Beleza. Isso é para dar para vocês uma ideia de como que a gente está ligando a cinética enzimática com coisas reais, como concentrações reais de substrato nas células, certo? E substratos importantes que fazem parte, que são substratos de várias enzimas, por exemplo, o ATP. Vocês devem conhecer já umas 10 enzimas que ligam no ATP. Para começar, todas as quinases que a gente viu se ligam no ATP para transferir um fosfato, elas são enzimas que utilizam ATP, elas estão representadas nesse ponto aqui. A hexoquinase não usa o ATP, mas tem uma fosfatase que, enfim, essas moléculas todas que utilizam ATP vão estar representadas nesse ponto aqui. E uma outra coisa relacionada à quantidade de substrato na célula, a gente vê nesse slide aqui. A lógica desse slide é o seguinte, a gente tem uma pequena via aqui, e a via apresenta taxas no sentido da esquerda para a direita e taxas no sentido da direita para a esquerda. Então, assim, esse metabólito A, ele é convertido no metabólito B numa velocidade de 10,01, certo? Já o metabólito B é transformado no metabólito C numa velocidade de 200. Só que o metabólito C é transformado no metabólito B de volta numa velocidade de 190. Então, se você for analisar todas essas transformações, você vai ver que, no final das contas, sempre existe uma tendência nessa via aqui, da via andar no sentido de A para D, certo? Porque a diferença da taxa, por exemplo, de 500 menos 490 é 10. E daí a diferença da taxa no sentido de B para C, 200, menos a taxa de C para B, 190, também vai ser 10. E daqui, no caso também de A para B, você vai ter 10,01, e de B para A, você vai ter uma taxa bem menor, 0,01, mas a subtração entre as duas dá 10 também. Então, em todos os casos, a diferença seria 10, certo? Só que daí, qual desses pontos aqui é o melhor ponto para regulação? Qual deles que vai apresentar o ΔG mais negativo? E por quê? Bom, essa etapa aqui, de C para D, vocês acham que está próximo ou longe do equilíbrio da célula? De C para D. Está próximo ou longe do equilíbrio? Está mais ou menos próximo, né? Faz sentido. Por quê? Porque a diferença de taxas de um lado para o outro é baixa, certo? A mesma coisa vai acontecer de B para C. Mesmo elas, as duas, apresentando uma taxa, um total de 10 de diferença, mesmo assim elas estão próximas do equilíbrio, essas duas aqui. Essa reação aqui não está próxima do equilíbrio, certo? Ela está distante do equilíbrio, porque a taxa em um sentido é muito maior que a taxa em outro sentido. Essa reação aí está ocorrendo muito mais em determinado sentido do que no outro, certo? Quanto mais? 10.000 vezes mais, certo? O número 10,01 é 10.000 vezes maior que o número 0,01, certo? Então, a taxa está muito maior no sentido de formação do A, no sentido de utilização do A como substrato e formação do B como produto. Então, como essa diferença é muito grande, isso aqui está fora do equilíbrio.
Isso aqui está fora do equilíbrio, esses outros estão mais próximos do equilíbrio. Mesmo sendo que o total é 10, certo? O total de diferença entre todos eles seja 10. Então essa etapa aqui vai apresentar uma variação de energia livre mais negativa. Se a gente levar só isso em consideração, diga. Cara, talvez eu seja analfanúmero. Pode ser, divide 10 por 0,01 dá quanto? 1000? Então foi mal. Mas é bom que tem alguém prestando atenção, é só para ver se vocês estavam prestando atenção isso aí. Ó. Da próxima vez eu vou falar 100.000, vou ver quem está acordado. Ó, mas então você entendeu o que eu disse? Então tá ótimo, show de bola. Aqui, como a relação entre as taxas é muito grande aqui, a diferença entre elas é muito grande, você vai ter isso fora do equilíbrio. Essa etapa não vai estar no equilíbrio. Então, se eu fosse regular essa via, onde que eu iria querer regular mais? Nessa parte aqui, que é a etapa mais distante do equilíbrio, certo? Depois, se você não regular aqui, o que formar de B vai acabar formando C, que vai acabar, pode voltar a formar B de novo, porque isso aqui está meio no equilíbrio. Quando está no equilíbrio, significa que essas concentrações aqui, ó, não vão variar muito, certo? Já essas concentrações aqui, a concentração de B, por exemplo, vai variar muito se você tiver muito A ou pouco A, certo? Se você multiplicar por 10 a concentração de B aqui, a concentração de C aqui vai aumentar um pouquinho, mas não tanto. Se você multiplicar por 10 a quantidade de A disponível para reagir, o A vai todo virar B. Né? A tendência é essa. Para cada 1000 moléculas de A que se tornar uma molécula de B, uma molécula de B vai se tornar uma molécula de A. Certo? E, portanto, esse aqui é o ponto mais importante para a gente prestar atenção na regulação dessa via aqui. Beleza? Então vamos em frente para coisas mais complicadas. Aqui a gente tem uma relação, uma tabela que mostra a variação de energia livre real, que é essa última tabela aqui, essa última fileira aqui, que eu gostaria que vocês prestassem atenção nela. E ela fala para vocês se a reação está próxima do equilíbrio ou não. E vocês vão ver que apenas as reações que apresentam variação de energia livre muito negativa, certo? Elas vão estar distantes do equilíbrio. Então essas reações que apresentam menos 27, menos 23, menos 17, menos 23 de novo de variação de energia livre, elas estão distantes do equilíbrio. Elas estão distantes do equilíbrio e provavelmente elas são reguladas. Reguladas por alguma coisa diferente da concentração do substrato, certo? Essas são enzimas que a gente conhece, são enzimas chaves, piruvato quinase, certo? É a última enzima da via glicolítica. Essa piruvato carboxilase e essa PEP carboxiquinase são aquelas enzimas que estão relacionadas à gliconeogênese. Enfim, enzimas que apresentam variação de energia livre muito negativa vão manter a célula longe do equilíbrio. Estar longe do equilíbrio é bom ou é ruim? É bom. O que está equilibrado está provavelmente morto. Tipo, quando o corpo entra em um equilíbrio, ele não tem mais diferença, né, Quando o corpo entra no equilíbrio, a energia livre dele é bem menor para realizar trabalho. A gente precisa de energia livre para realizar trabalho. Então, os seres vivos eles têm a obrigatoriedade de se manterem distantes do equilíbrio. Se chegar um momento em que o ser vivo está próximo do equilíbrio, ele não vai ter condições, ele não vai ter energia livre para continuar vivo. Então, a lógica inteira desse processo é a gente estar sempre pegando energia do meio para mantermos fora do equilíbrio, para manter quanto mais fora do equilíbrio a gente tiver, mais capacidade de contorno de situações a gente vai ter, certo? Então o metabolismo ele é desenhado para manter essas reações fora do equilíbrio. E de tão importante que é manter isso fora do equilíbrio, a gente regula essas reações para quê poder regular isso aí? Para poder garantir que vai ficar fora do equilíbrio mesmo, entendeu? Que a gente vai conseguir usar essa energia livre
para fazer as coisas que a gente tem interesse, desde sintetizar novas biomoléculas até utilizar a energia de alimentos, por exemplo, para ter mais energia livre e fazer outras coisas. Então a regulação é para promover o desequilíbrio? Quem que vai promover o desequilíbrio? A regulação é para promover o desequilíbrio? Não é para promover, é para manter. Se você está vivo, já tem um desequilíbrio. Uma coisa que está em equilíbrio, você não vê mudança nela. Ela está estável, certo? A gente está em constante mudança. Nossas células estão sendo... A gente está produzindo novas células. Então, para a gente produzir novas células, a gente tem que ter energia livre bastante disponível. Então, a gente tem que ter capacidade de fazer coisas. E não é possível fazer coisas se você estiver próximo do equilíbrio. Próximo do equilíbrio, você simplesmente anda com a tendência. As reações ocorrem de acordo com a disponibilidade, com a variação do ambiente. A gente está tentando se manter fora do equilíbrio para fazer isso aí. Beleza, próximo slide. Vou falar sobre esse coeficiente de elasticidade. A lógica que eu quero apresentar para vocês é a seguinte. Se você tiver... Aqui é aquela curva de Michaelis-Menten mesmo, certo? Se você tiver aqui a velocidade máxima e você estiver próximo da velocidade máxima, já comentei isso com vocês numa aula de cinética enzimática. Se você já estiver próximo da velocidade máxima, uma variação na concentração do seu substrato não vai modificar tanto a sua velocidade, certo? Você já está próximo da velocidade máxima, então a gente diz que a elasticidade, certo? Nesse ponto aqui vai ser zero. Por quê? Se você aumentar a concentração de substrato, já está próximo da velocidade máxima, não pode passar da velocidade máxima, só chega até o máximo, já está próximozinho, então se você aumentar mais não vai adiantar nada. Se você reduzir, também vai ter que reduzir muito para adiantar alguma coisa. Se você reduzir bastante, não vai adiantar alguma coisa significativa. Aqui é o contrário. No começo aqui você vai ter uma etapa linear, você vai estar próximo, certo? Da velocidade inicial alta, né? Nesse ponto aqui você vai ter que uma pequena variação na quantidade do substrato, uma pequena variação, tipo aumenta daqui para cá, vai aumentar a velocidade muito. Em determinados pontos vai existir uma relação linear entre o aumento da concentração do substrato e o aumento da velocidade máxima. Então, nesse ponto aqui, se você tem 1 molar do substrato e a velocidade está x, se você tiver o dobro, a velocidade vai praticamente dobrar. É totalmente diferente daqui, que se você tiver o dobro, a velocidade não vai modificar quase nada. Então, nesse ponto, é um ponto onde a gente diz que existe elasticidade. Então, quando a gente estiver falando dessa elasticidade, a gente está falando de um conjunto enzima-substrato e qual é o valor de Km dele em relação ao valor da concentração de substrato dentro da célula. Então, por exemplo, quando a gente voltar nessa tabela aqui, a gente vai falar que, tipo assim, o coeficiente de elasticidade para esse caso aqui é qual? É praticamente zero. Por quê? Porque a gente está nesse caso aqui, a concentração de substrato é muito maior que o valor de Km, certo? Se você tiver nesse ponto aqui, essas enzimas aqui vão apresentar uma elasticidade maior. Por quê? Se você aumentar um pouco a concentração de substrato dela, você vai ter um aumento na quantidade de produto próprio, porque as enzimas estão distantes da velocidade máxima. Certo? Diga. Primeiro por baixo. Eu entendi o que é essa elasticidade. Não entendeu? Você não entendeu a elasticidade ou você não entendeu o conceito que eu estou falando? Elasticidade é o nome que a gente dá para a capacidade da enzima de aumentar a sua velocidade se você colocar mais substrato, certo? Então, se essa enzima tiver uma alta capacidade, por exemplo, você pega um conjunto enzima-substrato dentro da célula e a concentração desse substrato está abaixo do valor de Km. O valor de Km é aqui. A concentração de substrato, que é o eixo X aqui, ele está bem aqui, abaixo. Se você aumentar a concentração desse substrato um pouco, você vai ter um aumento na velocidade proporcional, certo? Porque a quantidade de substrato está abaixo do valor de Km. Então, você vai estar andando meio que nessa reta vermelha aqui,
certo? Você vai estar aumentando a concentração de substrato de um ponto aqui para um ponto maior, a velocidade vai ter dobrado. A velocidade aqui, supondo que seja 1, aqui seria 2. Dobrando a concentração de substrato, você está praticamente dobrando a velocidade. Então, o coeficiente de elasticidade é um termo que a gente utiliza para falar assim, o quanto que, aumentando a concentração do substrato, a gente vai influenciar a velocidade máxima, certo? Então, se você estiver num ponto como esse aqui, se você aumentar a quantidade do substrato, você não vai aumentar a velocidade máxima, porque a velocidade máxima já está próxima do máximo. Correto? Então, no caso, esse coeficiente de elasticidade vai estar tangente ali? Do ângulo? Ele está relacionado com... vai estar relacionado com isso, sim. Mas eu não quero que vocês se foquem nesse coeficiente de elasticidade. Eu nem vou perguntar nada parecido assim. O coeficiente de elasticidade de uma enzima. Para mim, pensar nisso, nesse curso aqui, nesse momento, não faz sentido. O que faz sentido é que fique claro para vocês que, dependendo da concentração do substrato na célula, em relação ao valor de km, um aumento na concentração daquele substrato vai fazer ou não diferença na velocidade máxima. Por exemplo, se a concentração de substrato for muito maior, aqui ó, a concentração de substrato aqui, muito maior que o valor de km, não adianta você aumentar a concentração de substrato, que não vai ter um efeito na velocidade máxima. E reduzir vai ter um efeito pequeno. Por exemplo, se aqui fosse 90%, você reduz isso aqui para metade, cai, sei lá, para 70%. Ainda é uma velocidade muito alta. Certo? E se você tiver um valor da concentração de substrato, por exemplo, esse ponto aqui, muito menor que o valor de km, qualquer variação na concentração desse substrato vai influenciar a velocidade que a enzima está funcionando naquele momento. Por quê? Porque a concentração de substrato está muito abaixo do valor de km. E um aumento nessa concentração de substrato vai propiciar um aumento próximo do linear, certo? Na velocidade daquela reação. Talvez eu tenha me confundido ao falar um bando de coisa aqui, trocado umas velocidades máximas por alguma outra coisa. Mas eu espero que vocês tenham entendido a lógica geral. E você? Eu ia falar que a velocidade, a elasticidade que se dá aqui no início é proporcionalmente inversa à inelasticidade, que é em cima. É isso? Mais elástico. É mais elástico aqui embaixo, né? Mais inelástico em cima. Não vamos ficar pensando em elasticidade, vamos tentar pensar nos termos que eu utilizei, certo? Por exemplo, se tem uma questão assim, verdadeiro ou falso? Se uma enzima, se a concentração de um substrato na célula é muito maior que o valor de km para determinada enzima, então, dobrando a concentração do substrato, nós vamos conseguir um ganho razoável de velocidade da reação que essa enzima catalisa. Verdadeiro ou falso? Falso. O que eu falei? Se você tiver uma concentração de substrato muito maior que o valor de km, aumentando essa concentração de substrato, você vai estar aumentando a velocidade máxima. Não vai, certo? Então, agora, se você tiver um valor de concentração de substrato que seja aqui menor do que o valor de km, aí sim, se você aumentar a concentração de substrato, você aumenta a velocidade. Faz sentido? Pode. A concentração de substrato pode ser a mais que o valor de km. Eu mostrei vários exemplos disso aqui, ó. Concentração de substrato de 10 a menos 2 e valor de km de 10 a menos 6. 10 a menos 6 é, agora sim, 10 mil vezes menor do que 10 a menos 2. Então essas enzimas aqui, ó, que estão para cima da curva preta, elas estão todas aqui, ó, nessa área aqui, certo? Então a elasticidade daqueles casos ali é baixo e nesses outros casos aqui vai ser alta. Quer dizer, é isso mesmo, né? Nesse caso aqui vai ser alto. Nesses casos aqui nós vamos estar
aqui, nessa região, onde uma variação na concentração de substrato vai acarretar uma variação na velocidade da reação. Beleza. Esse é mais importante do que decorar o nome elasticidade, saber que esse é o coeficiente de elasticidade e coisas do gênero, na minha opinião. É um conceito mais interessante de termos em mente. Agora eu vou apresentar para vocês uma coisa relacionada com uma enzima chamada AMPK. E ela está relacionada, né, tem algumas dietas que se baseiam numa tentativa de influenciar essa enzima aí. Então, vamos ver o que essa enzima faz. Primeiro eu tenho que explicar para vocês um conceito que é relativamente simples. É o seguinte, você vai ter ATP em duas condições celulares diferentes. Um ATP quando a célula está bem alimentada, está preparada para enfrentar algum tipo de adversidade, seria esse aqui. E um ATP logo depois que aquela célula passou por algum tipo de problema e ela teve ou de situação que ela teve que gastar bastante ATP. Por exemplo, uma célula muscular que estava malhando na academia e daí ela abaixou a concentração de ATP dela de 5 milimolar para 4,5 milimolar. Essa é uma variação, a gente vai pensar, né? De 5 para 4,5 variou 10%. 10% é muito ou é pouco? Depende, né? 10% é muito ou é pouco, isso vai depender. Vamos ver o que acontece com o ADP na mesma situação. O ADP estava lá malhando na academia ou fazendo outra coisa. O ADP, antes desse esforço, antes dessa situação, ele estava 1 e depois ele continuou 1. Não variou nada, certo? Beleza. E o AMP? O AMP ele estava 0,1, certo? E depois desse exercício, dessa situação, ele foi para 0,6, certo? Ele variou 600%. Na prática, ele variou o mesmo tanto que o ATP. Ele variou 0,5 milimolar. Mas relativamente, ele variou muito. O ATP variou só 10% e ele variou 600%, certo? Então, o que acontece? Se você tivesse que ter um sensor para medir se a célula está numa situação A ou numa situação B, que é uma situação após algum evento que gastou energia, você iria medir ATP ou AMP? Você iria medir AMP, porque a mudança é muito maior na concentração de AMP do que na concentração de ATP, certo? Mesmo sendo que em valor, em números, ela é igual, a de ATP diminuiu 0,5 milimolar e a de AMP aumentou 0,5 milimolar, a mudança relativa é muito maior no caso do AMP. Lembrando que, quando você malha e gasta ATP, você gera ADP, certo? Você gera ADP, porque o ATP, né, você usa o fosfato dele, você quebra aquela ligação para liberar energia livre que você vai usar para alguma coisa, ele se torna ADP. Tem uma enzima, que é essa adenilato quinase, que ela vai pegar duas moléculas de ADP, tirar o fosfato de uma e passar para outra. Então ela transforma duas ADP em um ATP e um AMP, certo? Um AMP não cíclico. Então você regenerou um ATP. Então todo ATP que você gastar vai virar ADP. Esse ADP pode ser utilizado para regenerar o ATP aqui. E no processo vai gerar AMP. Então por isso que essa variação aumenta tanto a AMP, certo? Porque você vai gastando ATP, gerando ADP, e esse ADP, parte dele, vai ser utilizado para gerar mais ATP e AMP. Você só vai reduzir a concentração de AMP quando você estiver num estado onde tem energia suficiente para colocar mais fosfato nesse AMP, certo? Que vai ser posteriormente. Bom, então a gente percebeu que temos a possibilidade de regenerar um ATP utilizando a adenilato quinase. Essa possibilidade vai ter como coproduto o AMP. Isso vai eventualmente causar uma variação na concentração de AMP dentro da célula, e essa variação relativa é bem maior do que a variação de ATP. Assim sendo, existe uma enzima, que é essa AMPK,
a proteína quinase ativada por AMP. Ela é uma proteína quinase, então qual que é a atividade dela? Ela fosforila alguma outra proteína, se liga no ATP em alguma proteína e fosforila ela. E ela vai ter um papel muito importante, né, em regular vários tecidos, entendeu? Ela vai regular esses tecidos em que sentido? Ela vai regular esses tecidos diversos no corpo, fígado, tecido adiposo, pâncreas, músculo, cérebro, vai regular todos esses tecidos no sentido de economizar energia, porque ela vai ser ativada por AMP. Quando que o AMP vai estar em alta concentração? Quando você tiver as concentrações de ATP baixas. Aí você vai ter o AMP alto, você vai ter o ATP baixo. E vai ser justamente nessa situação, quando o AMP estiver alto, que essa proteína vai ser ativada. Essa proteína ativada, ela vai mandar sinais para o tecido adiposo e falar assim, ó, vamos parar de sintetizar gordura. Por quê? Porque a gente está sem energia. E você ainda quer continuar sintetizando? Não, agora é hora de poupar. Para sintetizar a gente gasta muita energia. A gente está sem energia, a gente está na hora de não sintetizar nada. Certo? E vai falar a mesma coisa para o fígado, ó. Para de sintetizar ácidos graxos, para de sintetizar colesterol, que a gente está com pouca energia, a síntese gasta muito, certo? Vai falar para o pâncreas assim, ó, a gente está com pouca energia na célula, não libera insulina, certo? A gente já está precisando de ter glicose no sangue, para que a glicose chegue nas células e você consiga recuperar a energia perdida. Então vai inibir a liberação de insulina, certo? Nos músculos vai ativar a captação de ácidos graxos, certo? E a oxidação desses ácidos graxos também, no sentido de economizar energia, de utilizar a energia dos ácidos graxos para poder recuperar esse ATP, esses ATPs aí que você está precisando. No cérebro você vai ter um sinal que vai aumentar a fome, certo? Vai falar assim, ó, você está com pouca energia, você precisa comer mais, vamos aí. E assim por diante. São vários sinais em vários tecidos diferentes que estão relacionados à regulação por essa proteína. É uma proteína que vai fosforilar proteínas, ela vai atuar fosforilando proteínas que vão desencadear esses efeitos todos aqui, certo? Essa é a proteína AMPK. Ela regula o metabolismo de uma forma relativamente global, em um sentido claro, no sentido de economizar energia, certo? No sentido de disponibilizar energia para os tecidos que têm prioridade na utilização dessa energia. Por exemplo, o coração e o cérebro, certo? Beleza. Fica claro que essa enzima vai ser ativada, então, quando você tiver uma situação de balanço energético desfavorável na célula. Você tiver numa situação de a concentração de ATP e principalmente de AMP cíclico, quer dizer, de AMP sem ser cíclico, da AMP normal, estiverem distantes da situação, digamos assim, de repouso, que seria essa situação aqui, inicial. Beleza? Faz sentido. Let's move. Beleza, aqui a gente vai entrar numa etapa de regulação da via glicolítica mesmo, diretamente. Então a gente tem um experimento onde tinha um extrato de fígado, certo? Um cientista preparou um extrato de fígado e esse extrato de fígado ele continha tudo que era necessário para fazer a via glicolítica. Todas as enzimas, o magnésio de cofator, glicose, ATP, certo? Todas as enzimas e substratos necessários para que a taxa de via glicolítica, para que a glicólise acontecesse, certo? Para que as reações ocorressem no sentido de formação do piruvato. E daí, eles mediram a taxa de glicólise que esse extrato de fígado era capaz de fazer, né? Mediram essa velocidade e falaram assim, esse extrato de fígado aqui, ele está fazendo a via glicolítica numa velocidade X. Se eu adicionar hexoquinase, por exemplo, se eu adicionar uma enzima, eu vou adicionar todas as enzimas e vou ver qual que é a enzima que eu adicionando, colocando mais dela, vai ter uma maior influência na velocidade da via glicolítica. Entendeu? Então você vai estar falando assim, qual que é a etapa, qual que é a enzima que se a gente colocar mais, ela faz mais a via glicolítica.
Bom, eles perceberam que no caso seria a hexoquinase. Quando você adicionava a hexoquinase a esse extrato de fígado com enzimas purificadas, a velocidade aumentava bastante, a velocidade do fluxo de glicólise. Se você adicionasse fosfofrutoquinase, aumentava também, indicando que essas duas enzimas devem estar relacionadas à regulação dessa via. E se você adicionar fosfohexose isomerase, não acontece nada. Então não adianta. Então essa enzima aqui, ela não está sendo responsável pela regulação da via, porque você adicionando mais dela, você não está impulsionando a via no sentido de fazer mais glicólise, certo? Então, ficou claro por esse experimento aqui que algumas enzimas têm um controle maior sobre o fluxo da glicólise do que outras. No caso, a hexoquinase 4 e a fosfofrutoquinase 1, que é a PFK1. Isso é importante. A gente já está começando a entender quais são as enzimas que vão ter uma influência maior no controle do fluxo das vias. No caso, eu já falei várias vezes que essas duas enzimas, elas apresentam uma variação de energia livre bem negativa, certo? Então, elas são pontos que são regulados. Aí, eu vou mostrar para vocês como que essa hexoquinase ela pode ser regulada. Para começar, existem dois tipos de hexoquinase. Aliás, existem mais de dois tipos. Existem vários tipos de hexoquinase. Como eu disse para vocês, quando a gente fala de hexoquinase, a gente fala no geral, muitas vezes, mas sempre existe mais de um tipo daquela enzima, certo? Então, aqui está falando que essas moléculas de hexoquinase, que são enzimas 1 e 2, elas são reguladas alostericamente pela presença de glicose 6-fosfato, que é justamente o produto dessas enzimas. Então, o que eu estou falando? A hexoquinase, ela se liga na glicose e no ATP e gera glicose 6-fosfato, certo? Essa glicose 6-fosfato, se tiver em elevada concentração, ela inibe essa enzima. E a pergunta que fica é, quantos sítios então você vai ter para a glicose 6-fosfato nessas enzimas? Quantos você acha? Chutes? Silêncio? Provavelmente 2, né? Um sítio é o sítio ativo, onde essa glicose 6-fosfato vai ser produzida, certo? E o outro sítio é o sítio de regulação alostérico, que tem que ser um sítio diferente, certo? Faz sentido, não faz? Então essa enzima vai ser regulada alostericamente, de forma negativa, pela presença do substrato dela mesma. É um exemplo de feedback, aquela característica das vias que eu apresentei para vocês na aula sobre biosinalização. Essa é a reação da hexoquinase. Bom, os ciclos fúteis na via glicolítica, a gente já viu, são esses aqui. Aqui embaixo, é a etapa catalisada pela piruvato-quinase, pela piruvato-carboxilase e pela fosfoenolpiruvato carboxiquinase. Isso aqui é praticamente um ciclo fútil, ele é evitado. Como? Ele é evitado sendo que essas reações aqui ocorrem em um compartimento diferente, ocorrem na mitocôndria, certo? De uma certa forma isso é evitado. Além disso, essas enzimas apresentam regulação. Outro sítio fútil seria o ciclo entre a glicose 6-fosfato e a frutose 1,6-bisfosfato. Seria um outro ciclo fútil, porque você gasta ATP aqui para gerar a frutose 1,6-bisfosfato. E um outro ciclo fútil seria o ciclo fútil que a hexoquinase poderia estar fazendo junto com a glicose 6-fosfatase. É o último ciclo fútil aqui em cima. Aí, como eu falei, existem várias hexoquinases e elas vão apresentar comportamentos diferentes. Por exemplo, essa hexoquinase 4, ela apresenta uma curva mais sigmoidal do que a hexoquinase 1. E ela é menos sensível, né? Ela apresenta um valor de Km maior do que a hexoquinase 1. Então, ela precisa de mais glicose para ter uma velocidade próxima da velocidade que a hexoquinase 1 tem com menos glicose. Vou mostrar um exemplo de regulação dessa hexoquinase 4. Uma regulação
do tipo que eu já apresentei no começo da aula, naquele slide que fala sobre todas as formas de regulação. Essa enzima, a hexoquinase 4, ela pode ser sequestrada para o núcleo da célula, ela pode se ligar a uma proteína regulatória, a gente já viu isso anteriormente no começo da aula, que existem proteínas regulatórias que se ligam a enzimas e modificam a atividade dela, e nesse caso essas proteínas regulatórias enviam essa hexoquinase para o núcleo da célula. E no núcleo da célula, ela vai ficar até que uma concentração de glicose, um sinal de glicose, traga ela de volta, certo? E se tiver muita frutose 6-fosfato, ela vai ser enviada para o núcleo da célula. Então, a hexoquinase vai estar no citoplasma quando? Quando você tiver uma grande concentração de glicose. E se por um acaso você produzir muito frutose 6-fosfato, essa frutose 6-fosfato acumular dentro da célula, e você não estiver utilizando ela para fazer alguma coisa, então significa que a hexoquinase está trabalhando muito bem, ela está produzindo muito glicose 6-fosfato, que está sendo transformada em frutose 6-fosfato, e isso vai sinalizar que a hexoquinase seja movida para o núcleo da célula, certo? Então a glicose vai entrar na célula e vai, se você tiver glicose entrando, trazer de volta a hexoquinase do núcleo para o citoplasma. Esse processo ele vai acontecer através de regulação por sequências que sinalizam essa exportação para o citoplasma ou a importação para o núcleo. Então essas proteínas regulatórias que vão se ligar na hexoquinase, elas vão apresentar uma sequência de localização nuclear, certo? A proteína que se liga na hexoquinase vai apresentar essa sequência e outras proteínas vão identificar essa sequência e vão transferir isso para o núcleo da célula. Num processo que seria mais ou menos assim. Você teria a proteína que apresenta essa sequência aqui, que é a sequência de sinalização nuclear. Você vai se ligar a essas importinas, as importinas vão transferir essa molécula para o núcleo e depois isso vai sair. O poro nuclear, que aqui é mostrado nessa microscopia eletrônica de varredura, ele é extremamente regulado. Então as coisas não entram e saem do núcleo simplesmente por difusão. Isso é muito controlado. O que sai e o que entra no núcleo da célula, existe um controle muito restrito. Então é um exemplo, todos esses slides ilustram como a gente tem um exemplo de sequestro de uma enzima para um outro compartimento celular. No caso, o núcleo. E aqui a gente tem um exemplo de como que a insulina, um sinal de insulina, vai regular a síntese de glicogênio. De uma certa forma é fácil de entender. Quando a insulina se liga no receptor dela, vai acontecer uma série de eventos de fosforilação que vão acabar posicionando esses transportadores de glicose na membrana da célula. A gente já comentou isso várias vezes, certo? Esses transportadores de glicose ficam em vesículas, aí quando vem o sinal de insulina, essas vesículas posicionam esses transportadores de glicose na membrana da célula, que é o que aconteceu aqui. Então, o sinal de insulina vai posicionar esses transportadores de glicose na membrana, aumentando a permeabilidade da membrana para a glicose. Mais glicose entra na célula. Glicose entrou na célula, então a insulina ativou isso aqui. Esse triângulozinho verde indica ativação. Além disso, o sinal de insulina vai ativar a atividade da hexoquinase, que vai começar a empurrar a via no sentido de fazer glicose 6-fosfato e assim por diante. Esse aqui é um spoiler de como o glicogênio é feito, que a gente vai ver só na próxima aula. Mas você vai ter glicose 6-fosfato, depois glicose 1-fosfato, UDP-glicose e finalmente o glicogênio. E o sinal de insulina a gente também já viu em pelo menos 2 slides no passado, que ele regula aquela proteína GSK3, que é uma proteína... GSK3 parece Jéssica 3, né? É aquela proteína que regula a atividade da glicogênio sintase, certo? Então, de uma certa forma, a glicogênio sintase vai estar sendo indiretamente regulada pela insulina também. Esses são 3 pontos onde a insulina vai estar diretamente relacionada à regulação dessa síntese de glicogênio. Quais são os pontos mais importantes aqui? São esses 2 de cima. No momento que existe bastante glicose dentro da célula e que a hexoquinase já fosforilou essas moléculas de glicose,
isso já está empurrando a via no sentido de de utilizar essas moléculas de glicose 6-fosfato para síntese de glicogênio ou para via glicolítica. Tanto faz. Se tiver um excesso de glicose muito alto, provavelmente vai ser armazenada na forma de glicogênio, se for uma célula do músculo. Beleza? Então essa é uma forma de regulação da insulina para o metabolismo do glicogênio. E agora a gente vai para uma parte, que é a parte eu acho que é mais interessante de toda essa aula, na verdade, que é a regulação dessa enzima fosfofrutoquinase 1, que eu já falei para vocês desde o começo, que ela é uma enzima muito importante e que ela é regulada extensamente, e eu não expliquei como direito. Então a gente vai aprender isso agora. É uma enzima que catalisa a adição de um grupo fosfato na frutose 6-fosfato, utilizando um ATP para fazer isso. É uma enzima da via glicolítica, certo? É uma enzima que é altamente regulada. Ela vai ter como substrato frutose 6-fosfato e ATP, e como produto frutose 1,6-bisfosfato e ADP. Ela vai ser regulada alostericamente por o quê? ATP, AMP, ADP. ATP vai estar inibindo ela, se tiver muito ATP em uma quantidade muito alta. Citrato também, se tiver muito citrato em uma concentração muito alta. AMP e ADP vai estar ativando ela, porque estão sinalizando que tem pouco ATP, conforme a gente já viu no mesmo exemplo da MPK. E uma outra molécula estranha aqui, ó, frutose 2,6-bisfosfato, vai estar ativando também a formação de frutose 1,6-bisfosfato. Olha, uma é frutose 1,6-bisfosfato, a outra é frutose 2,6-bisfosfato. Elas são diferentes, essas duas moléculas aqui. Frutose 2,6-bisfosfato vai ativar essa enzima, aumentando a taxa de formação de frutose 1,6-bisfosfato. Como que isso funciona? E qual que é o problema? Parece que é simples, né? Parece que é só esse slide aqui, a gente tem que decorar esse bando de regulador aqui só. Não. Tem um sério problema. Essa enzima, que é a fosfofrutoquinase 1, ela está relacionada a um ciclo fútil, certo? Porque ela atua na via glicolítica, só que na gliconeogênese você vai ter uma enzima, que é a frutose 1,6-bisfosfato fosfatase, que vai retirar o fósforo dessa enzima. Quer dizer, dessa molécula aqui. Então a gente vai ter uma situação um pouco mais complexa. Primeiro, a gente vai ver todos os sítios que essa enzima tem. A PFK1, frutose fosfofrutoquinase 1. Ela vai apresentar sítio de ligação de ADP, certo? Sítio de ligação de ADP. Sítios alostéricos para ligação de ATP, certo? Sítios para ligação da frutose, sítios onde você vai ter frutose 1,6-bisfosfato, certo? E são vários sítios, é uma enzima que apresenta várias subunidades e que apresenta vários sítios. E a velocidade dela vai depender, por exemplo, da concentração de ATP, certo? Eu já trabalhei com essa enzima e já fiz medidas que não são iguais a essas, mas parecidas. E é muito interessante, porque você vai aumentando a quantidade de ATP e ela vai se ligando a esse ATP. E catalisando a reação dela. Chega um momento em que você aumenta um pouco a velocidade de ATP, a concentração de ATP, e a velocidade dela cai, certo? Bom, aqui é onde a gente começa a ver a complexidade. Por quê? Porque essa enzima, PFK1, que é a enzima que a gente está falando o tempo inteiro, que tem como substrato a frutose 6-fosfato e o ATP, ela vai ser regulada por essa série de moléculas aqui. E vai gastar um ATP para fazer frutose 1,6-bisfosfato, certo? E essa outra enzima, que é a frutose 1,6-bisfosfatase 1, ela vai pegar essa frutose 1,6-bisfosfato e retirar o fosfato dela, gerando frutose 6-bisfosfato. Onde que essa enzima aqui existe? Onde que a gente viu ela? Na gliconeogênese. E essa aqui, na glicólise. Então essas duas enzimas elas fazem a reação opostas umas das outras. Uma adiciona o fósforo na frutose 6-fosfato, gerando frutose 1,6-bisfosfato, e a outra retira o fósforo, certo? Então se as duas estiverem funcionando simultaneamente, o que a gente vai ter? Um ciclo fútil.
Uma enzima vai estar catalisando a quebra do ATP aqui, e a outra vai estar simplesmente retirando o fosfato, e vai ser um ciclo fútil. Como que a gente vai regular esse ciclo fútil? Esses são todos os agentes que estão regulando, menos um, que é justamente a frutose 2,6-bisfosfato, que não está aqui. Então, esse açúcar aqui, frutose 2,6-bisfosfato, ele foi descoberto bem depois da via glicolítica. Ele foi descoberto como um agente regulador. Ele não é um substrato da via glicolítica. Então, ele não é a frutose 1,6-bisfosfato. Ele é a frutose 2,6-bisfosfato. Ele é muito importante na regulação dessa via. Por quê? Porque ele vai definir qual o sentido que a via vai andar. E vocês vão entender como que isso funciona. Aqui tem uma pergunta. Que carga que ele vai ter próximo do pH 7? Vai ser uma carga um pouco menor do que o que está sugerindo aqui. Um pouco menor que 4. Olha como que ele vai funcionar. Essa frutose 2,6-bisfosfato vai ativar a PFK1 e vai simultaneamente inibir a FBPase 1. Certo? Então, se você tiver frutose 2,6-bisfosfato, você vai estar ativando a PFK1, que é a fosfofrutoquinase 1, e você vai estar inibindo a FBPase 1. Certo? Então, na presença dele, a via vai andar em que sentido? Vai acontecer a glicólise. Na presença desse cara, vai ativar essa enzima e vai acontecer a glicólise. Na ausência dele, certo? Se você não tiver ele, o que vai acontecer vai ser que ele não vai estar inibindo essa enzima aqui e ela vai estar catalisando a gliconeogênese. Diga. Como é que ocorre mesmo a presença dele? Como assim? Se ele não é produto da reação. Então você está pensando muito bem. Essa é uma ótima pergunta. Como que ele aparece aqui? Se ele não é produto da reação, a frutose 2,6-bisfosfato não é a frutose 1,6-bisfosfato. Então, alguma outra enzima tem que fazer essa molécula aqui. Ela não vai... Como é que funciona? Que enzima que vai regular a concentração dessa molécula? Tem uma molécula que chama FBPase, quer dizer, PFK2, fosfofrutoquinase 2, e ela vai fazer isso. A gente vai ver isso provavelmente mais alguns slides para frente. 3 slides para frente. Segura a onda. Então, beleza, essa molécula aqui, na presença dela, a via vai andar em um ou outro sentido. Aí alguém pode falar, mas então e aí? Quem que coloca ela aqui? E qual que é o efeito dela nessas enzimas? Vamos ver o efeito dela nas enzimas. Primeiro na PFK1. Na presença de frutose 2,6-bisfosfato, olha o que acontece. PFK1 é a atividade dela em porcentagem de velocidade máxima, certo? Se você tiver uma concentração pequenininha de frutose 2,6-bisfosfato, pequenininha essa concentração aqui, você já está aumentando a velocidade dela muito, certo? E se você não tiver, na ausência de frutose 2,6-bisfosfato, você vai precisar de concentração muito alta do substrato para funcionar. Então, essa enzima, PFK1, a atividade dela é totalmente dependente dessa molécula aqui. Se você não tiver essa molécula, você pode multiplicar por mais de 10 a concentração de substrato e ainda assim a velocidade vai ficar muito baixa, certo? Você pode ter uma concentração de substrato 10 vezes maior e aqui, ó, essa distância aqui, e a concentração e a velocidade dessa reação vai ser muito lenta. Isso é a PFK1, a enzima da via glicolítica. Essa PFK1 aqui. Então eu estou indicando nesse slide que você tem que ter essa enzima para que essa PFK1 esteja, esse modulador alostérico, para que essa enzima PFK1 esteja na forma ativa. E essa outra enzima, que é um outro gráfico, a FBPase 1, na ausência da frutose 2,6-bisfosfato, olha só como a curva de atividade dela é muito alta, em função da concentração de substrato. E na presença, olha só, quando você tem essa frutose 2,6-bisfosfato, ela é totalmente inibida, certo? Então ficou claro que se você tem frutose 2,6-bisfosfato, essa enzima aqui não vai estar ativa.
porque ela vai estar ativa com a taxa de velocidade muito baixa. E já essa outra enzima, a PFK1, vai estar bem ativa, se você tiver. E se você não tiver, a PFK1 vai estar bem inativa, e essa outra aqui vai estar bem ativa. Então essas duas enzimas são reguladas, a velocidade delas é regulada pela presença dessa frutose 2,6-bisfosfato. Beleza, né? Parece tudo claro, mas alguém pode fazer a pergunta que já foi feita. E quem é que regula a concentração dessa frutose 2,6-bisfosfato? Quem que fala assim, agora vai ter muito ou vai ter pouco desse regulador alostérico na célula? Essas duas enzimas aqui, frutose, fosfofrutoquinase 2 e FBPase 2. Elas são enzimas que vão regular a formação de frutose 2,6-bisfosfato. Elas são parecidas com as enzimas que a gente comentou antes. Elas são parecidas com a PFK1 e com a FBPase 1. Elas catalisam reações similares. Só que em vez de colocar e retirar fosfato da posição 1, elas colocam e retiram fosfato na posição 2 da frutose 6-fosfato. Certo? Então, essas são as enzimas que regulam a concentração de frutose 2,6-bisfosfato, que regula o fluxo da via. Essa concentração é que vai definir se a sua célula vai estar fazendo glicólise ou vai estar fazendo gliconeogênese. Aí pode ter um aluno muito esperto que vai falar assim, tá bom, essa é a molécula que vai regular a atividade vai regular a direção da via, massa, legal. E essas são as duas enzimas que vão regular a concentração desse agente alostérico dentro da célula. Massa. Mas quem é que vai regular essas duas enzimas aqui? Né? Se as duas estiverem funcionando simultaneamente, também não é um ciclo fútil? Aqui, a gente tem um outro ciclo fútil aqui. Potencial, né? Porque a PFK2 vai utilizar ATP para fosforilar a frutose 6-fosfato, gerando a frutose 2,6-bisfosfato, e a FBPase 2 vai retirar esse fosfato. Então a gente simplesmente aumentou o problema. A gente queria evitar esse ciclo fútil aqui. Inventamos um regulador alostérico para regular isso de uma forma muito eficiente. Mostramos gráficos extremamente convincentes aqui que mostram que realmente, na presença desse inibidor aqui, desse modulador alostérico, você vai ter ativação dessa enzima e inibição dessa enzima, e portanto você vai ter a glicólise. E mostramos que existem duas outras enzimas que são responsáveis pela formação da frutose 2,6-bisfosfato. E agora quem é que regula essas duas enzimas? Né? Então, criou-se um problema similar ao problema anterior. Bom, tem uma saída muito elegante para esse problema. É o seguinte, você vai ter que essas duas enzimas, PFK2 e FBPase 2, que potencialmente podem fazer um ciclo fútil, na verdade elas são a mesma proteína. Certo? Ela é a mesma enzima que tem duas atividades. Então como que funciona isso? Funciona da seguinte forma. Se essa enzima não estiver fosforilada, a atividade de PFK2 vai estar ativa, certo? Então, se ela estiver com essa atividade de PFK2 ativa, ela vai fazer ela vai aumentar a concentração de frutose 2,6-bisfosfato, certo? O que vai levar a via glicolítica a ocorrer. Mas existe uma proteína que pode fosforilar essa PFK2 aqui, essa enzima inteira, PFK2-FBPase. Fosforilando ela, a atividade de PFK2 dela se torna inativa e a atividade de FBPase 2 se torna ativa. Então aí ela começa a degradar a frutose 2,6-bisfosfato, inibe a via glicolítica e estimula a gliconeogênese. Então, você vai ter que um evento de modificação covalente, de fosforilação, vai regular a atividade dessa enzima e que vai, em última análise, regular as concentrações de frutose 2,6-bisfosfato na célula. Aí, a grande pergunta que fica é, quem que vai regular isso? Bom, aí serão sinais extracelulares, no caso a insulina vai ativar algumas fosfatases que vão retirar esse grupo fosfato dessa enzima
deixando ela ativa para formar a frutose 2,6-bisfosfato, ou o glucagon, através de um aumento na concentração de AMP cíclico na célula, o glucagon vai ativar uma proteína quinase dependente de AMP cíclico. Vocês já viram uma dessas, que é a PKA1. Existem algumas outras, certo? E isso vai levar à inativação da atividade de fosfofrutoquinase 2 e à ativação da atividade de remoção do fosfato da frutose 2,6-bisfosfato. Interessante ou não? Talvez, né? Bom, eu acho isso importante. Vocês têm que depois dar uma olhada nesses slides, se vocês estão sem dúvidas no momento. Muito provavelmente dúvidas surgirão. A FBPase 2 é a que não é fosforilada. A FBPase 2 é como assim a que não é fosforilada? Porque é a mesma enzima, ela e a PSK2. Exatamente. Só que uma é fosforilada e a outra não. Não, como as duas são a mesma enzima, o que acontece é que quando ela está fosforilada, ela apresenta essa atividade, só essa atividade de FBPase 2. Entendeu? Quando ela apresenta o grupo, é uma enzima só. Quando ela está com o grupo fosfato nela, ela vai estar apresentando essa atividade de degradar a frutose 2,6-bisfosfato. Se ela não tiver fosforilada, ela vai estar apresentando essa outra atividade de produzir frutose 2,6-bisfosfato. Mas é a mesma molécula, certo? Então, se fosse dois oxidativos? Mais ou menos isso. Ou pelo menos a fosforilação modifica o tipo de atividade daquele sítio. Alguma dúvida, sugestão, palavrões? Não? Pois é, eu sugiro que vocês deem uma olhada nesses slides, certo? Desde a partir daqui até aqui, porque vai ser, isso aí é importante. É importante vocês entenderem esse tipo de regulação. Não precisa decorar quais são os agentes alostéricos e tal, mas prestar atenção nesse tipo de regulação, que é um tipo de regulação bem que envolve vários eventos, né? Tanto alosterismo quanto a fosforilação, e que em última análise depende, isso é uma ideia que deve ficar, depende da situação da célula, né? Quando que você vai ter essa ou essa ativa? Quando você tiver muita insulina, você vai ter atividade de PFK2 ativa. Claro, você quer produzir frutose 2,6-bisfosfato para que a via glicolítica aconteça e utilize a glicose. E se você tiver glucagon ou baixa quantidade de insulina, a atividade vai ser oposta. Então, os sinais de fora da célula vão estar regulando o metabolismo celular. Por último, eu tenho aqui a regulação da piruvato quinase, que também é uma enzima da via glicolítica, certo? Essa enzima da via glicolítica, ela pode ser regulada dependendo do tecido onde ela estiver, de formas diferentes. Uma das formas é por fosforilação, certo? E uma outra forma é por regulação alostérica, conforme acontece na maior parte dos tecidos aqui. Então, essa piruvato quinase, que é a última enzima da via glicolítica, responsável pela transformação do fosfenol piruvato em piruvato, essa piruvato quinase ela vai ser regulada por diversas moléculas. Moléculas que indiquem que a célula está com uma quantidade de energia alta, certo? Por exemplo, ácidos graxos, acetilcoenzima e ATP, vão estar inibindo essa enzima. E uma alta concentração de frutose 1,6-bisfosfato vai estar ativando essa enzima. É uma regulação alostérica normal, que vai regular a atividade dessa enzima piruvato quinase, só que ela é a última enzima da via glicolítica, ela apresenta uma variação de energia livre bem negativa. Ela utiliza o fosfenol piruvato e gera um ATP. Então, é uma etapa que certamente vai ser regulada, assim como a hexoquinase é regulada, assim como a fosfofrutoquinase é regulada. A piruvato quinase, que essas três são as três enzimas da via glicolítica que apresentam variação de energia livre muito negativa, todas elas vão ser bem reguladas. E aqui, com esse slide, vocês
tem um vislumbre de que essa enzima é regulada tanto de forma alostérica, como no fígado também, através da PKA, que é a proteína quinase A, que é ativada por AMP cíclico, que é formado na adenilato ciclase, que é ativada por um sinal detectado por um GPCR na superfície da célula, a gente já viu isso na aula passada. Então, o GPCR, por exemplo, receptor de glucagon, vai desencadear um aumento na concentração de AMP cíclico, que vai ativar a PKA, que vai levar a PKA a uma proteína quinase, que vai ter como substrato a piruvato quinase. Então, um dos substratos da PKA é a piruvato quinase no fígado, e ela vai ser fosforilada e se tornar inativa. Isso no fígado. Então, a gente viu a MPK, a gente viu regulações da exoquinase, da PFK, que é a fosfofrutoquinase 1, e a gente viu regulação da piruvato quinase, que são todas as enzimas que apresentam uma variação de energia livre muito negativa na via glicolítica. São essas as principais etapas de regulação dessa via. Beleza? E por hoje é só.